Olá a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para a continuação da lição de número 6 da nossa revista Cidadania Cristã, a lição que tem o título Deveres Sociais e Civis do Cristão como Cidadão. Essa lição, irmãos, ela tem como base um texto para memorização que está em Mateus 22, 21, que diz o seguinte: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 11. Também ela tem como texto bíblico a passagem em que os cobradores de impostos chegam a Pedro e perguntam a ele se o mestre dele, se Jesus, pagava as 2 dracmas. E Pedro diz sim, ele paga. E aí quando ele chegou diante de Jesus, Jesus diz para ele, quem é que tem que pagar, né? Os reis, a família da nobreza, eles não tinham necessidade de pagar. Não era cobrado deles. E Jesus é o rei dos reis, ele sabia que Jesus era o rei dos reis e que ele talvez não necessitasse cobrar. Só que, para que não escandalizasse, para que não desse razão, para que alguém falasse ou julgasse mal Jesus, Jesus disse sim, nós pagaremos o imposto. E de uma forma miraculosa também, Jesus manda Pedro ir até o rio e pegar um peixe, e dentro do peixe estariam ali as 2 dracmas, que são 2 moedas. E ele então pagou o imposto, justamente para nos dar o exemplo de que é necessário que a gente cumpra os nossos deveres para com a sociedade, os nossos deveres diante da civilização em que nós estamos inseridos. E também aqui nos faz pensar que Deus provê sim os recursos para que nós estejamos em dia com as nossas responsabilidades. Não é verdade? Mas também em Romanos 13, eu vou ficar com 2 versículos de Romanos 13, o versículo 8 e o versículo 10, que diz o seguinte: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E o versículo 10 que diz: O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, aqui estamos ressaltando, né, de que por amor nós cumprimos a lei. Que quem ama, cumpre a lei. Jesus ama e amava o próximo, amava o cobrador de impostos, amava a população do tempo em que ele viveu e do tempo de hoje. E ele então deixou o exemplo de cumprimento dos deveres civis. Muito bem. Nós paramos, irmãos, na parte de número 5, na página 28, que diz assim: o Brasil vive a democracia. A democracia é um regime de governo aonde as pessoas, a população, os cidadãos, têm o direito de participar nas decisões. Então, tem toda uma organização que permite essa participação e o auge, o pico, né, desta participação está justamente no direito de voto. Porque não seria possível, imagine o nosso país, um país continental tão grande, tão extenso, todas as pessoas ao mesmo tempo reunidas para decidir alguma coisa. Coisas assim, de pormenores, né? Detalhes. Então, nós elegemos representantes que vão decidir coisas de acordo com o que nós pensamos. Então, quando nós votamos, nós precisamos escolher pessoas que representem os nossos ideais, que representem o modo como nós pensamos. E nós precisamos então raciocinar sobre isso, irmãos, porque muitas vezes, diante de tantas notícias negativas relacionadas ao governo, a forma de governo, a maneira de se portar e de conduzir as decisões, né? Nós vemos muitas vezes as pessoas tomando decisões de acordo com seus próprios interesses e não pensando nos interesses da comunidade em geral, do país, do estado, da cidade, enfim, dependendo da instância em que se coloca essas decisões, né? Então, nós vemos tudo isso e somos levados junto com a comunidade a dizer que não tem jeito, a dizer que, se possível, nem votaria, que só vota porque é obrigado, ou quando pode não vota, justifica voto, enfim, foge dessa responsabilidade. Só que a própria palavra, ela está a nos ensinar, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós temos a obrigação dessa participação, se Deus nos dá esse direito, nós temos que exercer esse direito, exercer essa cidadania de forma cristã.
Como é exercer a cidadania de forma cristã? É não estarmos baseados no que as notícias dizem, no que os noticiários dizem, no que as pessoas são, no que o ser humano tem de falha, mas estarmos baseados em nosso Deus. Deus nos deu essa possibilidade de estarmos dentro de um regime democrático em que temos a possibilidade de participação. Então nós temos que tentar participar da melhor forma possível desta cidadania, através do voto. Então nós precisamos sim, muitas vezes nós não vamos encontrar um candidato que seja verdadeiramente cristão, como, sei lá, numa eleição para senador. Às vezes não existe um candidato cristão, ou até mesmo para a presidência da República. Existem pessoas também que na história já se valeram da ideia de serem evangélicos para ganhar os votos dos evangélicos. Já existiu. Eu não vim aqui para falar deste ou daquele político, né? Mas eu vim para dizer da nossa responsabilidade de procurar pessoas que estejam em conformidade com o modo como nós pensamos, ou um pouco mais próximos do modo como nós pensamos. Nós temos exemplos de políticos, sim, honestos e corretos. Mas para isso nós precisamos conhecer, para isso nós precisamos participar, para isso nós precisamos nos informar. Então, a democracia é como o Brasil vive, numa forma de governo que nós podemos participar. E nós precisamos participar conscientes, nós precisamos participar da melhor forma. Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. Não cuidará também da questão política? Não tem ele interesse nisso? É evidente que tem. E nós somos os agentes para que a vontade de Deus se cumpra em todas as áreas da nossa vida e da comunidade e da sociedade em geral. Nós somos representantes de Deus na Terra. Somos os seus embaixadores aqui. Não é verdade? Então nós temos que ter essa preocupação também e valorizar o fato de que nós temos esse direito. Algumas pessoas às vezes dizem que seria bom voltar à ditadura, mas tudo isso muitas vezes sem o conhecimento do que isso realmente significa, da falta de liberdade para decidirmos as nossas coisas. Nós temos um sistema de governo interessante, bom, importante para nós, e nós devemos viver dando o verdadeiro valor das coisas que nós temos. Geralmente é depois que nós perdemos que nós damos esse valor. Então, nós não podemos querer um regime político autoritário, totalitarista, né? Nós temos a possibilidade de participar, só que a gente às vezes não valoriza essa possibilidade de participação. Então, nós temos que mudar isso. São hábitos, né? Que nós temos e que nós precisamos deixar e criar novos hábitos. De aprender, de ler, de conhecer. Nunca foi tão fácil pesquisar o nome de uma pessoa, pesquisar a história de uma pessoa. Hoje nós temos essa possibilidade. Ninguém é assim, uma pessoa que não tem informações. Se nós colocarmos o nome de qualquer pessoa no Google, nós encontramos informações, né? Ainda mais se for uma pessoa pública, que já tem uma história pública. Então, nós podemos sim nos informar e conhecer a história e assim fazer as melhores escolhas com a graça de Deus, colocando isso em oração, né, irmãos? Colocando isso diante de Deus, pensando também que as nossas escolhas não devem ser por interesses pessoais, né? Mas sim por um interesse maior e principalmente pelo interesse da expansão do reino de Deus. Muito bem, então é isso aí, o Brasil vive essa democracia. A nossa revista diz que o cidadão tem um papel preponderante no aperfeiçoamento das leis e que muitas vezes, né, nós temos o direito de questionar, nós temos o direito de participar e não fazemos isso. A revista também nos lembra que nós temos a obediência passiva e a obediência ativa. Nós talvez tenhamos exercido justamente a obediência passiva, em que nós votamos, mas não participamos das decisões das pessoas que nós elegemos. Então, nós temos que começar a ter a obediência ativa, em que nós acompanhamos as decisões, em que nós participamos das coisas, né? E para isso, nós precisamos conhecer. Porque, por exemplo, como que dentro de uma família alguém vai opinar
sobre o orçamento da família, se ele não conhece as necessidades da família. Então, quem sabe assim, um adolescente que vive o mundo à sua maneira, vai então decidir onde o pai vai investir os recursos do seu ganho. Esta pessoa, adolescente, ela não tem o conhecimento. Agora, se existe na família uma conversa, um debate, uma exposição de fatores, de coisas a favor, de coisas contra, os prós e os contra, então se conversa, então se analisa, de forma a pensar no bem de toda a família. Então talvez aquele adolescente seja capaz de chegar à conclusão, não, pai, ao invés de fazer o que eu quero, vamos fazer isso em favor do nosso irmão, em favor da mãe, em favor de uma reforma da casa. Então são decisões e que às vezes nós não somos expostos a isso dentro da nossa casa, essa conversa, essa decisão. Não é dito para a criança de onde vem o dinheiro e que às vezes não é assim tão fácil de adquirir para que venhamos a gastar de forma tão fácil, tão corriqueira, tão sem pensar, sem dar valor àquilo, né? Se nós pensarmos quantas horas nós trabalhamos para conseguir R$100, nós não vamos gastar R$100 em 1 minuto numa coisa tão passageira, né? Porque nós vamos ver o tempo e o esforço que nós temos que fazer para conseguir esses R$100. E aí, pensando num todo, eu vou abrir mão da minha vontade naquele momento para que haja, então, um benefício mais amplo dentro do meu lar, dentro da minha família, dentro da minha casa. Prioridades, né? Então, todas essas coisas, nós temos, então, uma participação mais ativa dentro da nossa casa, e temos que ter essa participação mais ativa também dentro da nossa comunidade. Nós precisamos conhecer a necessidade da nossa casa para saber aonde gastar melhor o nosso ganho. Assim como dentro de uma cidade, nós temos que conhecer a necessidade da cidade para então opinar, né, nas melhores formas de gastar o orçamento da cidade. Então nós temos que ter representantes que tenham conhecimento, que queiram legislar em favor de uma causa maior do que a sua própria vontade, do que os seus achismos, né? Muito bem. No item 6 diz direitos ligados ao próximo. Então, eu quero somente chamar a atenção, né, de que, segundo um autor que tem aqui, Robert Coleman, lembra que a preocupação de Jesus não era com programas para atingir multidões, e sim com homens a quem as multidões seguiam. Homens seriam seu método de conquistar o mundo para Deus. Então é isso. Não é assim conquistar, né, todo mundo, mas ter homens de Deus, que esses homens sim vão ter outras pessoas que o seguirão e vão disseminar a vontade e o plano de Deus para nós e para nossa comunidade. Então, nós talvez não vamos ter assim 50% dos nossos eleitos, né, de acordo com a vontade de Deus, eu quero dizer assim, totalmente cristãos e que vão cumprir exatamente aquilo que nós esperamos, né? Mas nós temos um homem, nós temos 2 homens, nós temos um outro representante e estes, aos poucos, vão fazendo a transformação. Assim como aconteceu com Jesus. Ele ensinou os discípulos, não foram as multidões que saíram a pregar o evangelho, foram 12 discípulos. E que transformaram o mundo através de suas pregações, que foram atingindo outras pessoas. É um trabalho de formiguinha, irmãos. E nós temos que crer no poder do trabalho de formiguinha, como se diz, né? Então, nós precisamos nos unir para conseguirmos as coisas, cada um fazendo a sua parte, certo? Então, nós, lá no nosso trabalho, nós dentro da nossa casa, nós cumprindo os nossos deveres de cidadãos, nós sendo aqueles que não sujam a nossa cidade, nós sendo aqueles que, se possível, usam menos plástico, nós sendo aquelas pessoas que poupam água, né, que reaproveitam os recursos naturais, que não desperdiçam, né? Nós aos poucos vamos mudando uma realidade. Se toda uma igreja, se toda uma comunidade, se toda uma denominação tem pessoas que cumprem seus deveres de cidadão pensando no todo, nós já vamos aos poucos transformando, sim, a realidade. Vocês sabem, irmãos, que por exemplo, quando nós compramos com cartão, nós recebemos a via que nos cabe. Então, tem uma via que é para quem vende, tem uma via que é para quem consome. E eu fui numa loja comprar um artesanato lá, material para artesanato, na verdade, na Decorarte, ali no Antônio dos Anjos, e eu disse, não precisa a minha via.
E o dono da loja disse, olha, tu sabe que eu já vi uma pesquisa que não sei quantas mil árvores são poupadas cada vez que 100 pessoas deixam de usar aquele ticketzinho amarelo que sai das máquinas de cartão. Talvez uma pessoa mais organizada financeiramente goste de ter aquele ticket para controlar os seus gastos, mas também uma caderneta, também uma anotação no celular teria o mesmo efeito, né? Mas então, se nós podemos poupar um pedacinho de papel, mas se 100 pessoas pouparem aquele pedacinho de papel, quantas vezes a gente compra no cartão e quantos pedacinhos de papéis nós estaremos poupando? Aos poucos, nós vamos transformando uma realidade. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, a nossa prefeita, um dia eu fui à feira e ela estava distribuindo sacolas ecológicas. Ó, esta aqui, ó, que tem uma campanha que se diz plástico zero. E com o tempo, a ideia é que os feirantes não entreguem mais sacolas plásticas e que todas as pessoas que vão comprar sejam as pessoas que vão ter que levar as suas próprias sacolas, reaproveitando então e não fazendo tanto plástico, que é um material poluente que demora anos para se decompor na natureza, né? Altamente poluente. Então, muitas pessoas na feira diziam isso aí, ó, quero ver quem tá pagando isso, que não sei o quê. Mas assim, ó, é uma atitude boa, em favor, e as pessoas só veem o contrário, o negativo, sabe? É como eu dizer assim, tal pessoa se converteu, aceitou Jesus, o quê? Isso aí? Não vai dar certo. Como que eu vou dizer isso, né? Eu não confio em Deus, eu não acredito que Deus pode transformar as coisas. Então, mesmo que alguém pense que isso aqui é uma politicagem, eu não penso. Eu penso que isso é uma boa iniciativa, né? Mesmo que o interesse seja de propaganda, de politicagem, sei lá do que, não acredito que seja no caso da nossa prefeita, mas não é uma iniciativa boa. Com essa iniciativa eu não posso participar de forma consciente e diminuir, né, a poluição do meio ambiente e diminuir gastos com produção de embalagens plásticas? Sim, eu posso. Então eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer o que é certo. Muitas pessoas votam errado, são eleitos muitas pessoas corruptas. Sim, mas será que eu não posso procurar votar certo e eleger pessoas não corruptas? Posso. Eu posso fazer uso disso e transformar o lugar onde eu vivo, né? E nós, como cristãos, temos esse papel, essa responsabilidade, né? Esse dever. O item 7 diz desenvolver uma cidadania exemplar e responsável. Porque no item anterior está dizendo justamente, não é uma situação macro, que de uma hora para outra todo mundo vai ser bom e vai ser tudo perfeito. Não, mas é através de pessoas, no dia a dia, que a transformação vai acontecendo. Mas se nós não fizermos o nosso papel, isso nunca vai acontecer se nós ficarmos esperando por outras pessoas. Nós temos que exercer os nossos direitos e os nossos deveres como cristãos, né? Sempre pensando no bem do próximo, não no meu próprio bem, mas num bem maior. Agora sim, no item 7, desenvolver uma cidadania exemplar e responsável. Vai bem ao encontro daquilo que eu estava dizendo. Se eu puder diminuir o gasto de papel, eu vou diminuir. Se eu puder arrumar a minha torneira para que ela não fique pingando, eu tenho que arrumar. Se eu puder apertar bem a rosca para que não fique vazando, eu vou fazer, né? Se eu puder usar menos plástico, né? E isso é uma coisa que até eu quero fazer, irmãos. Eu tenho várias sacolas ecológicas, reutilizáveis. Tenho algumas no meu carro e às vezes eu vou num determinado lugar e esqueço de levar a sacola reutilizável. Por quê? Porque é um hábito de anos de nós chegarmos num lugar e termos as embalagens. E termos as sacolas plásticas, né? Mas se nós pudermos evitar isso, se nós pudermos nos conscientizar e começar a utilizar as sacolas reutilizáveis, nós já estaremos ajudando o meio ambiente, nós já estaremos ajudando a economia. Enfim, né? Então nós temos que pensar e sermos mais atuantes e transformar os nossos hábitos para um bem comum, certo? E é uma coisa gradativa, nós não vamos assim agora acordar totalmente ecológicos, né? Não é verdade, mas se num pouco eu puder ajudar, eu tenho que fazer isso. Isso é um exemplo do meio ambiente.
o poupar a água, o diminuir o consumo de plástico, o consumo consciente, de não produzir tanto lixo, de separar o lixo, tantas outras coisas, assim como o voto, assim como o acompanhamento das decisões políticas, assim como o questionamento, assim como a fiscalização para que os direitos sejam cumpridos, né? Então eu desisto, eu já não procuro mais, quando na verdade é o meu papel ligar, perguntar, né? Exigir, conhecer, e tudo isso com educação, né, gente? Não atropelando ninguém, mas escuta, seria possível isso? Será que eu tenho direito disso? Né? E pesquisar, olha, eu pesquisei, realmente diz isso, diz aquilo, eu gostaria de ver como eu posso encaminhar isso, e buscar, não só em favor da gente, mas em favor de um vizinho, em favor de um conhecido, em favor de um amigo, e tentar, né, fazer a nossa o exercício da nossa cidadania em prol do nosso próximo de uma maneira responsável e exemplar. No cumprimento dos nossos deveres, no pagamento dos nossos impostos, enfim, na administração da nossa casa, tudo para o bem comum. Eu não posso pensar somente em mim. A Covid mesmo, o fato como nós estamos vivendo na nossa cidade, é um exemplo de como nós devemos exercer a nossa cidadania de forma responsável. Eu posso não ser do grupo de risco, eu posso achar que eu tenho uma saúde e que por isso então eu posso andar por aí, eu posso me aglomerar, eu posso estar em locais públicos. Só que se eu pensar no bem comum, eu tenho que saber que eu preciso cumprir as orientações que o governo, que o Ministério da Saúde está dando, pensando no próximo. Eu tenho este compromisso, você tem esse compromisso de cumprir as coisas, né, para o bem do próximo. Eu posso crer em Deus e crer que nada vai acontecer na minha vida se não for da vontade de Deus, mas não é por isso que eu vou me expor, que eu vou, né, até mesmo escandalizar os outros, como Jesus deu exemplo. Ele não precisaria pagar o imposto, mas ele pagou para não escandalizar. Né? A minha vida está nas mãos de Deus, mas eu vou usar a máscara porque é uma orientação, porque assim eu devo me portar, para não escandalizar. Aí se a pessoa me pergunta, não, Deus me cura, Deus me guarda. Sim, Deus me cura, Deus me guarda, mas eu preciso cumprir as determinações, eu preciso estar de acordo, né, de uma forma responsável e exemplar, dando exemplo para os outros, sendo exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos familiares, para as pessoas que não conhecem Jesus. Nós que temos Jesus não podemos ser pessoas encrenqueiras, não podemos ser altivos, né, orgulhosos, mas nós devemos ser simples, amáveis, confiáveis, acolhedores, né, cumpridores do nosso dever. Para quê? Para que o nosso Deus seja glorificado. Então, nós precisamos estar de acordo com a lei, nós precisamos valorizar as nossas autoridades, orar por elas e cumprir as suas determinações, sabendo que estamos, na verdade, obedecendo ao nosso Deus. Então isso aí não tem preço, nós realmente devemos toda a obediência ao nosso Deus. E diante das nossas autoridades, nós devemos sim cumprir o nosso papel e também participar, perguntar, né? Com educação, é lógico, com reverência, que é necessário, mas nós somos pessoas que temos o direito da participação e devemos participar, irmãos. Devemos realmente participar. A nossa lição, ela traz uma reflexão sobre as nossas finanças. Como nós temos sido na nossa vida financeira. Se nós temos sido fiéis nos dízimos e nas ofertas, certo? Se nós temos assumido compromissos para além do nosso orçamento, o que vem prejudicando a nossa vida financeira, né? E por isso, talvez, algumas pessoas tenham necessidade de lançar mão de empréstimos, né? Que a gente tenha o cuidado de não gastar mais do que devemos, de não sermos consumistas e principalmente de obedecermos à vontade do nosso Deus. Outra reflexão que nós precisamos fazer é que, cumprindo a vontade de Deus, nós somos abençoados na nossa vida financeira, na nossa vida civil. Cumprindo a vontade de Deus, o que é? Votando, exercendo o nosso papel, fiscalizando, questionando, abençoando, orando, cuidando da nossa cidade, limpando a nossa calçada, juntando o nosso lixo, economizando água, procurando usar menos
coisas poluentes. Em tudo isso, nós estamos obedecendo ao nosso Deus, cuidando daquilo que Ele nos deu para administrar e assim glorificando a Ele. E por tabela, né? Por consequência, nós somos também mais abençoados, irmãos, certo? Pensando sempre no bem comum, porque o amor é a razão de todas essas coisas, certo? Quem ama cumpre a lei. É assim que diz lá em Romanos, como nós lemos Romanos 13, de 8 a 10, se eu não estou enganada. Vou até voltar para não dizer referência errada e depois ter que rever. Romanos 13, de 8 a 10. Quem ama cumpre a lei, é o que diz lá. Outra coisa que a nossa revista nos faz refletir: você conhece as necessidades da sua comunidade? Quais são as necessidades da nossa comunidade? Então, assim, de uma forma bem básica, bem rápida, se nós pensarmos assim, a nossa comunidade passou por um momento de seca muito grande, ainda tem. Então, é uma necessidade da nossa comunidade poupar água. Tu não sabia? Eu sei, tu também sabe. Então, nós não devemos deixar a nossa torneira pingando, nós não devemos lavar a louça com a torneira aberta, com água corrente, nós não devemos demorar no nosso banho, todas essas coisas para poupar água. Aí vai dizer, mas tanta gente desperdiça, tá, mas eu não sou tanta gente. Eu começo a fazer. Não é a multidão que vai fazer. Sou eu, você, nossa família, os nossos amigos. E então, essa condição de um fazer aqui, outro fazer ali, vai fazendo a transformação. Como eu disse, o pedacinho do ticket da maquininha do cartão. Né? Então, aos poucos existe a grande transformação. Não existe a grande transformação ao mesmo tempo, mas aos poucos essa transformação é gerada e nós somos os agentes desta transformação. Certo? Então, nós precisamos conhecer. Estou falando da necessidade de água. Já choveu, nossa barragem está um pouco melhor, mas ainda precisa mais. Então, também, quando chove, nós não podemos estar aí amaldiçoando um dia de chuva. Quando, na verdade, um dia de chuva é um dia muito abençoado. E nós temos que mudar isso. Que dia feio. Não, é um dia lindo. Água, bênção caindo do céu sobre todos nós, né? Então, nós temos que mudar hábitos, mudar paradigmas, mudar mentalidade. Porque assim é o nosso Jesus para conosco. Ele veio para mudar a mentalidade do mundo da sua época e do mundo de hoje. Ele foi completamente às avessas do poderio político que as pessoas estavam esperando uma transformação. E veio uma transformação humana, uma transformação simples, uma transformação genuína, porque é essa que acontece aqui dentro e que sai para fora através das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas ações. Assim é a obra de Jesus na vida do ser humano que transforma o mundo. Muito bem. Nós precisamos pensar, então, quais são as necessidades básicas do ser humano. Quantos não têm tido, né, o suprimento das suas necessidades básicas? Como nós podemos ajudar? Muitas vezes nós temos ajudado como igreja, mas também precisamos ajudar como indivíduos, como pessoas, certo? Preocupadas com o outro, preocupadas com o ser humano. Quais são as necessidades da nossa comunidade? Nós precisamos enxergar como um todo qual é a necessidade da nossa comunidade e também ver o que nós podemos fazer em prol da nossa comunidade. Orar já é uma grande atitude, uma grande ação. Orar pela nossa comunidade. E se nós conhecemos as necessidades, nós podemos orar de forma específica. Né? Então, por exemplo, lembram da época que a van ia vir, a van não ia vir? Tem gente que acha bom, tem gente que acha ruim, mas o fato é que se nós orarmos, se nós colocarmos diante de Deus, né? Nós não precisamos nem dizer se era bom vir ou se não era bom vir. Bom, gerar empregos, Deus é que sabe. Então, Deus, se for da tua vontade, se for bom para nossa cidade, permita que todos os trâmites aconteçam de forma tranquila e que essa empresa se estabeleça aqui, que seja abençoada, ainda que alguém possa pensar assim, que os interesses são econômicos, que o dono da van é isso ou aquilo, mas que a gente coloque tudo isso que nós pensamos acima, porque se Deus quiser abençoar, se Deus quiser fazer de algo que genuinamente tem um intuito que não nos parece tão bom, ele pode usar aquilo para nos abençoar. Como ele usou o imperador Ciro para abençoar o povo, trazendo-o de volta à terra, mandando sair da Babilônia e ir para Jerusalém. O imperador babilônico fez isso.
Opa, um imperador persa fez isso. Deus usou um imperador que adora outros deuses, que não era temente totalmente a Deus, para fazer a vontade dele. Então Deus pode usar quem ele quiser para abençoar o seu povo. E nós temos que orar, nós temos que buscar isso, como diz 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ora, eu me chamo povo de Deus, você se chama povo de Deus. Então esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Eu não sei nada. Quem sabe é Deus. Se humilhar. Deus, eu não sei qual é olhar. Eu tenho a minha ideia política, ou a minha ideia disso ou daquilo, mas quem sabe é Deus. Se Deus quiser usar uma empresa, um empresário, um prefeito, um governador, que posso eu não simpatizar, porque eu não sou desta corrente ou daquela corrente política, mas se Deus quiser, Deus, por favor, usa. Faz dele uma bênção, mesmo que eu não simpatize, mas tu podes, ó Deus, usá-lo para o bem da comunidade, para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso estado, para o bem do nosso país, para o bem do mundo. Né? Eu não simpatizo com o Trump, mas que Deus abençoe ele, que ele tome as melhores decisões, que possa ajudar o povo americano, que possa ajudar os povos menos favorecidos com as suas tecnologias, com os seus desenvolvimentos, com o seu poderio. E não amaldiçoar, e não estar desesperançado, mas colocar tudo nas mãos de Deus, sabendo que Ele é capaz. Ele é capaz de mover o coração. Ele endureceu o coração de Faraó. Para quê? Para nos ensinar, para ensinar o povo de Israel, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar o seu poder, para que o seu nome fosse glorificado. Então, tudo está diante dele, né? E nós temos que crer nisso. E na nossa vida cristã, na nossa vida social, na nossa vida como cidadãos, Deus também tem interesse em mostrar o seu poder e a sua glória através da forma como nós nos portamos, através das pessoas que nós escolhemos para nos representar. Coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque as necessidades da sua comunidade. O que Pelotas precisa? Vamos conversar sobre isso? Coloque lá no nosso grupo o que vocês acham que Pelotas precisa. Vamos então elencar algumas coisas e vamos fazer uma lista de oração por Pelotas. O que você acha? Você tem visto que a nossa prefeita tem sido abençoada nas suas decisões? Você tem visto? Você consegue perceber a bênção de Deus sobre a nossa cidade? Em comparação com tantas outras que estão despreocupadas com o povo, não era isso que eu queria dizer, que estão despreparadas. A nossa prefeita tentou se preparar da melhor forma possível e se vê que ela tem uma preocupação com o povo. Tu não vê? Eu vejo pela fé e também pelos meus olhos humanos. Eu vejo isso. Eu vejo. E isso é bênção de Deus para nós. É bênção. Que a gente possa orar pela nossa prefeita, abençoar a vida dela, abençoar seus assessores, abençoar as pessoas com quem ela toma conselho, abençoar o nosso governador. Você não se orgulha porque Pelotas tem uma universidade que está fazendo uma pesquisa que está sendo reconhecida em todo o país e fora dele? Isso não é bênção? Isso é bênção, irmãos, para que o nosso governador e a nossa prefeita tomem decisões, não com base no que eles pensam, mas com base em pesquisas científicas que nos ajudam a tomar as melhores decisões nesse momento? Deus tem sido bom para conosco em tudo isso, irmãos. O que é Pelotas? Quantas vezes nós achamos que a nossa universidade não nos oferece exatamente o que nós gostaríamos? Eu já pensei isso. Não sei se você pensou. Mas Deus, nesse momento de crise, levantou pessoas com conhecimento, como nosso reitor, para trabalhar nessa frente de pesquisa e de decisões em cima dessas pesquisas. Isso é bênção. Reconheça a bênção de Deus sobre a nossa cidade e se coloque cada vez mais a favor da sua comunidade. Para de pensar em si mesmo, nas suas próprias necessidades. Entregue as suas necessidades a Deus e lute por uma comunidade, lute por uma causa. Lute pela causa do reino de Deus, lute pelo amor ao próximo. Lute. A revista nos fala necessidades básicas do ser humano, quais são? Necessidades da minha comunidade. E em seguida ela diz a minha atuação. Muito bem, e eu?
eu posso apontar vários defeitos, isso, aquilo outro, mas e agora eu faço o quê em relação a isso? Minimamente, a nossa oração. E já é grande. Esse mínimo já é grande porque nós sabemos o poder da oração do justo. O poder de um coração quebrantado na presença de Deus. Como eu estava citando, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Que maus caminhos, irmãos? Os maus caminhos de amaldiçoar as autoridades, os maus caminhos de decidirmos em quem votamos e por causa de algum benefício pessoal. Nós precisamos buscar o benefício da comunidade. Se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, de não desperdiçar os recursos que nós temos, de não botar fora o próprio dinheiro que nós gastamos tempo para adquirir, para conseguir. Os maus caminhos de não ofertar, o mau caminho de não dizimar fielmente. Nós temos os nossos maus caminhos, nós precisamos reconhecer, nos arrependermos, sermos perdoados, né? E nos colocarmos diante de Deus, nos humilhando diante dele, reconhecendo as nossas falhas, não apontando só as falhas dos outros. A corrupção lá de Brasília, ela se vê aqui com as pessoas que se cadastraram para receber um benefício que não tem direito. Eu vou pegar, porque se eu não pegar, o outro vai pegar. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Então Deus nos ouvirá dos céus e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra, é o que a sua palavra diz. Nós precisamos da cura para a nossa terra. Nós precisamos ter amor àquilo que Deus nos confia, a nossa cidade, a nossa comunidade, o nosso lar, a nossa família, o nosso próximo. Certo? Então, nós precisamos oferecer algo. Você tem algo a oferecer em prol da nossa comunidade? Exerça a sua cidadania de forma exemplar e responsável, certo? Cumpra os seus deveres sociais e civis como um cidadão cristão. Nós somos cidadãos dos céus. Vamos viver assim, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Até a próxima.